a minha entrevistada de hoje, ela é uma corretora de imóveis, empresária, ex-bancária e tem um lindo projeto social. O nome dela é Albi. Albi de Urrutia Abdala. Acertei? Quase, Sanches. Quase! Nossa, eu treinei tanto. Albi de Urrutia Abdala. Aí, só o ajuste. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, meu amigo. Obrigado por estar aqui, por abrir este espaço para nós. É muito bom estar com gente boa como você. Obrigado. Tá. Albi, você é daqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande? Não. Eu sou de Curitiba, Uhum. Morei até os meus 10 anos. E depois aí, sim, nós tivemos uma trajetória. Eu fui morar no Pará, né, em Rurópolis, né? E meus pais venderam as coisas que tinham lá em Campo Largo, pertinho de Curitiba. E aí nós fomos para São Gabriel. Então, é em São Gabriel que São realmente... Gabriel aqui em Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, isso. De Pará, fui para Cuiabá, morei 1 ano e depois eu fui para São Gabriel. E porque a família da minha mãe, os irmãos, né, ainda estão lá, né? Isso. Aí sim. Aí quando eu completei 16 anos que eu vim para cá. Veio para a capital. Vim para a capital com 16 anos, já com alguns sonhos, algumas coisas. O que você sonhava, assim? Então, na realidade, a minha história, ela é uma história, assim, um pouco diferente. Por quê? Com 15 anos, eu ajudava a minha mãe, ela era gerente de uma loja de imóveis, e na época, hoje eu estou com 48, mas você imagina, né, há 35 anos atrás, nós não tínhamos asfalto em São Gabriel. Era poeira, estrada de chão, e eu ajudava a limpar a loja da minha mãe. E lá, toda vez que a gente ia passar pano, eu sentia, assim, aquela era um balde, gente do céu. Então, são coisas que eu poderia não saber o que eu queria naquela época, mas eu já sabia o que eu não queria mais passar. E foi esse o motivador para que eu realmente encarasse a vida de uma outra forma. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu não era uma pessoa como eu sou hoje. Eu trabalhei muito a minha parte psicológica, fiz muitos cursos para conseguir chegar aonde eu cheguei. Porque eu era tímida, eu não conseguia falar com as pessoas. Então, quando eu vim para cá... tímida? Né? Parece. Não parece. Não parece, né? Então, mas eu vim para morar num pensionato e andei muito de ônibus. Mas Deus sempre... Assim, tem Deus muito na minha vida, entendo aí que foi Ele que veio me respaldando até hoje, e hoje muito mais forte, né? Eu vejo que eu sou um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, inclusive da minha, né? E é isso, Sanches. Então, quando eu vim para cá, eu vim com o propósito de estudar. Eu queria sempre fazer direito, porque eu tinha um sonho de ser delegado da Polícia Federal. E para isso, você tem que estudar muito, e muita coisa a gente passa, né? E aí, quando eu prestei a faculdade na Uniderp, eu não passei. E naquela época era assim, você prestava... você queria fazer direito e segunda opção, administração, né? Sim. Só que aí eu passei para administração e direito foi ficando para trás. Mas foi um sonho que depois que eu concluí a administração, lá na Uniderp, depois eu fiz uma pós, e na sequência eu completei a minha faculdade de direito, né? Foi muito legal, assim. E aí, já com 16, você entrou na faculdade? Não. Com 16 eu vim para Campo Grande. Sim. Aí eu estudei 2 anos, porque o estudo daqui muito mais forte, diferenciado, enfim. Eu precisei performar um pouquinho mais. Tá. E aí foram as oportunidades. Eu comecei a estagiar, eu entrei na época. A minha vida de corporativo, profissional, falando agora um pouquinho, eu vim de uma área bancária. Eu iniciei a minha carreira no Econômico na época, né? Econômico era o nome de um banco, né? Banco Econômico, ali na Dom Aquino. Eu iniciei lá. E eu vim, em todas as empresas que eu trabalhei, Sanches, eu tive a questão da fusão. Uma outra empresa veio e comprou onde eu estava trabalhando. Então, do Econômico, o Excel na época veio e comprou. Daí ficou Banco, Excel, Econômico. Só que não era nas fusões eu saía, não. Nas fusões eu passava. Então, foram vários momentos de aprendizado, momentos difíceis de vendo seus colegas serem mandados embora. E você vai ficando e assumindo responsabilidades. Depois de lá, eu fui para o Bamerindos. Lembra do Bamerindos? Lembro. já é da minha época. Já é dessa época. Então, trabalhei no Bamerindos, quando eu estava fazendo o último ano de faculdade. O que você fazia?
Qual que era a tua função? Então, eu entrei no Bamerindos na época, eu estagiava no Bamerindos, Aham. porque eu estava fazendo administração. E lá eu fiquei até 6 meses antes de terminar a minha faculdade. Eu fui para o TRT, que na época era o Tribunal Regional lá do Trabalho, ali na 3 de Maio, um prédio. Uhum. Os meus últimos 6 meses foram lá, foi bem interessante. Trabalhei na área privada e na área, né? Então, para mim foi muito bacana, muito aprendizado. E quando eu formei administração, daí eu falei, bom, agora vou fazer uma pós-graduação. Porque eu perguntava para meus amigos, e aí, o que vocês vão fazer agora que vai concluir, né? Depois que é Faculdade, graduado, né? Deus me livre, não quero mais estudar, não sei o quê. Eu falei, bom, então vamos fazer uma pós. Aí fiz uma pós em marketing, né? E comércio exterior lá na UCDB, que era o INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação, que era fornecido lá pela UCDB. E naquela época eu já fui me informando sobre o curso de Direito. Aí eu falei, opa, Você fez administração e direito. fiz. Eu formei. Aí o que aconteceu? Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu soube que a UCDB tinha, na metade do ano, não sei se você lembra aquela questão das faculdades era vestibular de inverno que chamava. No meio do ano tinha um vestibular de inverno. E aí foi que eu estudei, me dediquei e passei. Aí eu era tiazinha, né, da sala, porque todo mundo com 18 anos. E eu já estava na minha segunda faculdade, enfim. E quando eu formei, eu continuei estudando, e aí eu fui do Bamerindos, aí eu entrei para o HSBC, lá da Coronel Antonino, e na época que eu entrei para o HSBC, foi quando eles instalaram os caixas automáticos. Não é da sua época, né? Claro que não, mas... Como não? Claro que é. Então, e eu fiquei numa função de ter que tirar as pessoas da fila e convidá-las para E pro fazer. caixa automático. Olha, que dificuldade. Bom, mas aí sai um aprendizado. Que de todas as dificuldades, você tem que ver aonde eu posso agregar, o que eu posso trazer de oportunidade. E foi aí onde eu percebi que, uma vez eu chamei o Donizete. O Donizete era um gerente bem querido que a gente tinha lá da pessoa jurídica. Eu falei, Donizete, eu quero aprender a vender seguro, a vender consórcio, a vender, né, tal. E aí, um dia, ele tirou um final de tarde e me explicou como é que fazia a venda dos produtos. Eu peguei uma prancheta, tal. Quando eu vi o cliente entrando com chave na mão, eu já abordava. O senhor já tem seguro de carro? Ah, não, eu já tenho. Posso agendar? Quando for vencer, um mês antes eu faço. E assim foi. Eu só sei que o tempo que eu fiquei ali na área da monitoria, eu fiquei praticamente 6 meses. E aí o meu gerente percebeu, porque eu comecei a bater a meta da agência, de 3 gerentes. PJ, Então foi muito bacana. E olha uma coisa engraçada, você falou assim, posso agendar? Você não estava preocupada em vender na hora, né? Não. Não, porque assim, o que você tem que pensar? Qual é a necessidade do seu cliente? Sim. Por No quê? momento ideal, você ia... Eu iria abordar e iria dar oportunidade para ele. E também não era chata de falar assim, não, faz comigo, por favor, eu preciso bater meta. De forma alguma. E aí... Olha que interessante. Não, é um insight. É um insight, isso mesmo. De você estar preparado para ofertar no momento ideal para o seu cliente. Pensando nele. Nele. A gente tem que entender o que você tem de melhor para ofertar para o seu cliente. E foi aí que, depois de 6 meses, o meu gerente, que até faleceu naquele... teve um acidente da Gol que faleceram algumas pessoas e ele acabou falecendo nesse... Mas ele me deu muita oportunidade, ele falou, Albi, porque tinha uma carreira dentro do banco. Você entrava na monitoria, depois na recepção, ia para os caixas, depois você ia para a gerência se você tivesse perfil. Mas como eu tinha um perfil comercial, aí ele me passou direto para a gerência. E foi aí que eu tive uma oportunidade de ter uma carteira com 400 clientes. Nossa. Então, o que eu fazia? Eu dividia essa carteira e ligava. Todo dia eu ligava para 10, dependia, né? Porque quando na agência, antigamente, ia muita gente, né? Não era igual hoje que, né? É mais clean. Então, quando o cliente sentava, primeiro eu entendia a necessidade, por que ele foi lá procurar o banco, e na sequência, aí sim, eu verificava o perfil dele, se ele tinha dinheiro parado na poupança, se eu tinha um investimento melhor para oferecer, se ele já tinha algum produto, e aí foi que a gente foi desenvolvendo. Então, as pessoas entendiam que a Albi não estava lá para bater meta do banco. Eu estava lá preocupado, o que eu tenho de bom para te oferecer. E foi muito bacana. O aprendizado foi muito bom lá, sabe? E quando eu saí de lá aí me convidaram para trabalhar na Antártica na época.
área de Antártica? bebida, que não tem nada a ver com a área de banco, né? Aham. E lá fui eu, então, entrei como assistente que nós tínhamos supervisores de venda, né? Uhum. Então, eu entrei como analista comercial. Hum. Os supervisores, eles trabalhavam com autosserviço. Então, o que a gente chamava de AS, né? Só que o que aconteceu? A Antártica ficou pouco tempo, acho que uns 4 meses que eu entrei, a Ambev veio e houve a fusão para a Ambev. E aí, meu amigo, tudo que leem da Ambev é exatamente isso. É uma escola. E a Ambev tem uma regra, né? Que mais de 35 anos elas não contratam. Então, Sério? Então, porque lá você precisa ter muita energia, muito gás, você precisa ser muito rápido. Então, ser estrategista. Então, eu aprendi muito na Ambev. Eu, depois de um ano, fui promovida de analista. Eu fui para coordenadora de marketing. E aí, eu tinha os meus promotores e a gente atendia o autosserviço. Então, era a Rede Comper, o Macro, na época do Macro, Uhum. Carrefour, a Rede Comper. Então, eram só grandes redes, né? E lá era muito bacana todo o trabalho que a gente desenvolvia com os promotores de venda, rodízio. Olha, uma experiência maravilhosa. E depois de 4 anos, aí lembra da Brasil Telecom? Lembro. Pois é, daí eu fui para telecomunicações. O que aconteceu? A Brasil Telecom estava montando uma equipe de executivos de negócios, onde eles precisavam que a base da Brasil Telecom era totalmente fixa, né? Telefone de linha. E eles precisavam startar o celular. Então, foi o startup da telefonia celular que eles contrataram esses executivos. E foi onde eu fui convidada. Então, na época foi bem atrativo e eu sou movida a desafios. Isso está no meu sangue, né? Então, uma proposta bacana, diferente. Eu falei, tá bom, eu topo. E lá, eu fiquei 5 anos, né? Na Brasil Telecom, tive um aprendizado de palestrar para empresários, porque eu entrei justamente para vender para funcionários das empresas. Na época a gente chamava de PF Empresas. E, nossa, e dava um frio na barriga, porque eu nunca tinha palestrado. O máximo que eu tinha eram os meus promotores, né? Agora, palestrar para empresários, então eu tive que trabalhar muito, assim, eu tive que treinar muito. E, enfim, e aí foi passando o tempo, e daí nós tivemos um dos meus maiores desafios e aprendizado também. Depois que já tivemos aí uns 3 anos, a Brasil Telecom entendeu que não precisavam ter 2 executivos de negócio para atender um cliente. Um era da fixa e um era móvel. Por que ficava com 2 para atender um cliente? Aí houve uma demissão e aí eu acabei assumindo a área do empresarial. Nós éramos em 5 executivos. E teve um momento que eles falaram, Albi, agora você vai assumir a Teleglobo. Que a Teleglobo, na época, era do Davi, era o maior agente autorizado nosso. E eu falei, gente, mas eu não sei nada de Eu fixo. conheci o Davi. Você conheceu? Conheci ali ele na é um querido. no Ceará. Pertinho do meu escritório. Sério, exatamente. Eu conheci o Bahia Davi. com Eduardo Santos Pereira. É verdade. Ali era a Teleglobo. E quando eles falaram, você vai assumir lá, me deu um frio na barriga. Porque ele era o cara, assim, que batia as metas, agressivo e tal. E eu falei, gente, eu não sei nada de fixo. Vamos estudar de novo. Só que na época eu não era casado, não tinha filhos, então era assim, era eu e Deus, né? Vamos lá. E aí foi que um dia eu falei, olha, Davi, tô assumindo aqui e vamos trabalhar. Ok. E aí eu fiz um planejamento, Sanches, maravilhoso. Planejamento que eu fiquei 1 semana para apresentar para o Davi. Falei, Davi, é isso aqui, ó. Nós vamos bater as metas e tal. Então, eu pedi uma Kombi, um supervisor de vendas, as 10 pessoas. E ele falou, tá bom. Depois que eu passei uma lista de coisas, ele falou, tá bom, tá aqui tudo que você quer. E aí a gente começou, aí levei o pessoal para treinar e tal. E aí nós trabalhávamos com PAP, que é porta a porta. E depois de feito tudo isso, eu falei, bom, agora vocês vão, porque eu ainda tinha mais agentes autorizados que eu atendia até Corumbá. Então, eu precisava fazer viagens ao interior, né? Eu ia atender Aquidauana, Miranda, Bodoquena e Corumbá. E o que aconteceu? Claro que você gerenciava isso sem internet, sem Na nada. época, né? Não tinha nada, tinha. né? Era Como na você raça, gerenciava era isso? na unha, no telefone. A Aham. gente fazia reunião por Por telefone. telefone. Ou presencialmente. Era muito mais difícil.
do que hoje tem vídeo chamada, hoje Sim, é hoje tem o Zoom, rapidinho, hoje tem tem o Zoom, Google. Meeting. Ah, não, na época não, era na unha. E eu era preposta na época, então às vezes tinha audiência em Corumbá, eu tinha que viajar para ser Preposta quer dizer representante da da empresa em empresa. ações trabalhistas. Ah, tá. E aí eu tinha que representar também. Muito bem. E aí chegou o final de mês. E a Teleglobo teve o pior resultado de toda a história. Eu falei, não é possível. E eu lembro até hoje, o Davi estava aí sentado, ele colocou assim a cadeira para trás. Então foi muito bacana, assim, um aprendizado. E eu falei, O que Davi... tinha acontecido? Então, eu falei, Davi, eu não sei o que aconteceu, eu vou ter que entender. Ele falou, olha, tudo que você me pediu tá aqui. E agora? Eu falei, Davi, era sexta-feira, final de mês. Nossa, eu fiquei arrasada, Sanches, porque eu falei, gente, tá tudo perfeito, aonde que eu errei? E aí eu fui, me debrucei sobre o meu planejamento e comecei a entender. Ticar. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Isso na sexta-feira. Passei o final de semana analisando. Quando for na segunda-feira, eu vesti minha calça jeans, coloquei o meu tênis, coloquei um boné e saí junto com a equipe de vendas para fazer porta a porta. Eu fui pra rua. E Sanches, aí eu entendi por que a gente não batia meta. O supervisor ficava tomando tereré na Kombi, numa sombra. A equipe que era para sair, para fazer o porta a porta, e porta a porta era assim, ó. Oi, tudo bom? Eu sou da Brasil Telecom, tudo bem? O senhor já tem o celular? Era assim. E a equipe ficava perdida. Eles não tinham direcionamento do supervisor. Ah, entendi. Eles não tinha uma liderança ali. Não tinha. O supervisor que era para fazer isso e dar o direcionamento, o apoio, ficava tomando tereré. Então, eu fui um detalhe, tá? Isso ficou para mim um aprendizado seguinte. Por mais que você tenha um cargo de liderança, às vezes você realmente precisa pegar na mão dos seus não Liderados. subordinados, seus liderados, dos seus colaboradores, e veste o sapato dele, para você sentir o que ele está sentindo. Pô, que show, hein? Veste o sapato. É isso, para você entender o que ele está passando. E aí eu me deparei com algumas coisas. Tinham pessoas que estavam deprimidas porque estavam indo, não tinham resultados, que também ganhavam por comissionamento. E aí eu fui entendendo uma série de coisas. Então eu falei, não, eu quero que vocês venham comigo, porque nós vamos pôr em prática. Nós vamos ser a melhor equipe da Brasil Telecom. E assim nós fizemos. Aí eles sentiram que tinha uma liderança. Porque mas assim, aí também eu senti muito preconceito. Porque a minha equipe, maioria masculina. Todos masculinos, supervisor masculino, o Davi que era o dono da Teleglobo masculino. E eu sentia assim, que por eu ser nova e mulher, eles não acreditavam que eu era capaz. Então isso também acabou sendo, esse preconceito que eu passei, foi uma questão que eu precisei trabalhar em mim. De não deixar isso me diminuir, pelo contrário, isso me fortalecia. Eu falava, não, eu vou estudar porque eu sei, eu tenho que ter propriedade com aquilo que eu estou falando. E foi assim, sabe, Sanches, e daí no mês seguinte, eu fiquei fazendo isso, acho que uns 15 dias, e tive que chamar em particular algumas pessoas para conversar, para entender. Sabe aquela coisa de pessoas com pessoas? Foi aí que você descobriu que o líder estava tomando tereré. Quando você começa a conversar com seus liderados, né? Exatamente. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas. E aí até coisas particulares que a gente vai apoiando, dando direcionamento e tal. Então foi isso muito legal. Bom, e aí veio a fusão então. E aí, lógico, aí a gente começou a bater meta. E aí a gente engrenou realmente. E aí foi muito bacana. Tanto é que depois eu ganhei uma premiação. E eu fui para... como que é aquela? Em Aruba. Né? Eu fui nadar com os golfinhos lá. Que eles falavam, olha, se tem oportunidade e tal, ganhei uma viagem e tal. Foi bem bacana, mas isso eu não fiz sozinha. Eu fui para viagem, mas toda a minha equipe que me ajudou a chegar nesse, né? Chegamos no resultado. Bom, e aí veio a Oi e outra fusão novamente. E aí foi bem, bem difícil, porque a Oi veio numa, tipo um tsunami mesmo, sabe? Então veio uma primeira... Foi na época das privatizações, né? Foi, porque depois a Claro, qual que era antes da Claro, eu me esqueci agora, mas a Claro, daí a Intelbras, daí elas começaram a se fundir.
né? E nessa época, nesse ano, foi um ano bem difícil para mim, em 2008, onde muitas pessoas saíram de lideranças e foi ficando, né? As pessoas tinham que ter alguém para ir tocando, então foi ficando eu e mais 4 para administrar muitas coisas no corporativo. E onde eles chegaram um dia e falaram, Albi, você vai assumir a loja do shopping. Na época, a loja da Brasil Telecom no shopping era grande, nós tínhamos 60 funcionários, 2 turnos, shopping é de 2 turnos, e eu tive que assumir. Eu falei, gente, mas eu já tenho os agentes autorizados, tal, quem que vai cuidar deles? Não, você. Nossa. Você vai cuidar também? Imagina, foi bem interessante. Aí eu falei, não, vamos. Só que eu chegava às 7h30 da manhã, eu estava entrando no shopping. E lá a gente tinha que fazer contagem dos aparelhos todo dia antes de fechar a loja. Para ver contagem de estoque, tal. Então, assim, foi muito puxado para mim. E chegou um momento que a Coca-Cola estava contratando coordenador de marketing para implantar o programa de excelência que eu já havia implantado na Ambev na época. Eu falei, opa, estou indo para um lugar mais tranquilo, fazer uma coisa que eu já sei fazer. E fui, conversei com meu gerente, então eu fiquei 5 anos na Brasil Telecom, na Oi. E depois eu fui para a Coca-Cola. E lá eu me deparei com uma situação. A Coca-Cola é uma multinacional maravilhosa. Só que na época, assim, a estrutura era diferente, porque eu sempre vinha num cargo de liderança onde eu tinha muita liberdade. E na Coca-Cola, eles são um pouquinho mais assim, tem mais cargos para você chegar onde você quer. Então, entrei como coordenadora, mas eu tinha que pedir para um gerente, depois para o outro supervisor, até chegar no diretor. Então, eu comecei a achar muito difícil. Eu precisava de um telefone. Na época, a gente não tinha videochamada, né? Como a gente estava falando. Eu precisei comprar um aparelho que você fazia uma ligação e você conseguia falar com os promotores do interior, os vendedores do interior. E eu precisava falar com todos para dar treinamento por telefone, porque eu não podia ir em todos os lugares, né? Resumindo, Sanches, aí fiz a implantação do programa de excelência, fiz todo um trabalho de melhorias na sala de vendas, com controles, com índices, enfim, com gráficos. E aí eu falei, olha, aí foi onde eu fiz o curso para corretor de imóveis. Porque um dia virou a minha chave e falou, Albi, por que você não pega toda essa sua energia e direciona para você? Aí eu fiquei pensando, não, mas eu não quero trabalhar com alimentos, não quero trabalhar com isso. Vou ter que trabalhar com serviços. E vou trabalhar com o quê? E isso para mim eu fui pensando, vou trabalhar com o quê? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? E a minha mãe já era corretora na época, e ela sempre falava, vem trabalhar comigo e tal, sabe? Só que eu falava, gente, eu trabalho só em multinacionais, eu tinha 14º, eu tinha um carro da companhia, eu tinha assim, então eu batia metas, então eu tinha um PPL e tal. Falei, gente, sair disso para você ir para um trabalho onde você depende de você não tem nada fixo, se você não vende, você não ganha, e aí faz como? Então, esse momento foi realmente, foi um divisor de águas na minha vida. E você vê, em 2009, eu trabalhei, o último trabalho meu no corporativo foi da Coca-Cola, quando eu realmente, em 2010 eu fiz, então, o curso para corretora de imóveis, né? E comecei a trabalhar. Qual foi o fator determinante para você largar algo que é fixo, que é todo mês, 13º, 14º, mais bonificações, mais viagem, para algo que você não conhecia? O que você pesou ali para tomar essa decisão? O que eu pesei? Eu entendi que eu tinha um potencial guardado dentro de mim, mas eu tinha que ter um propósito. Eu falei, gente, o que é o meu propósito? Você imagina o meu delay de tempo, de pensamento, de planejamento, mas o que virou minha chave foi assim, até 2010, em 2009, final de 2009, eu já tinha feito as minhas 2 faculdades, minha pós, já tinha trabalhado onde eu queria ter trabalhado, viajei para onde eu tinha viajado, enfim. Você tinha o emprego dos sonhos. Eu já tinha tudo, já tinha meu apartamento, já tinha um carro legal, novo. Aí eu falei, bom, agora eu quero casar. Agora, eu quero ter filhos. Então, foi nesse momento que aconteceu a minha virada de chave. Por isso que tem que ter propósito. Você tem que entender o que você quer ser, o que você quer fazer de sua vida, aonde você quer chegar. E você vê, Sanches, eu queria ter um casal de filhos,
Desde pequeno eu queria, não, um casal de filhos e que o menino nascesse primeiro, depois a menininha. Porque daí ele cuidava dela, né? E você vê, Deus é tão maravilhoso que até isso veio. Em 2010, aí meu marido já trabalhava na Brasil Telecom, né? E acabou que casei com ele e foi tudo muito rápido. Eu casei em fevereiro, em março, finalzinho de abril, eu estava grávida, que era uma coisa que e já estava com 32 anos, né? E todo mundo, não preocupa, cuidado que não pensa que é assim, porque vai demorar. Você já tá velhinha, passou dos 30, você já... E foi muito bom, porque aí eu já engravidei do meu primeiro filho, o Cauã, e aí os meus enteados vieram morar conosco. Então, resumindo, aí nós compramos a nossa casa e tal. Então, nesse momento, o que foi prioridade para mim? Eu queria ter tempo e qualidade de vida para minha família. Então, eu me planejei financeiramente, como eu era solteira, tudo. Então, eu tinha uma reserva onde... Porque eu tenho um hábito, abre um parêntese. Eu tenho um hábito de tudo que eu recebo. Sabe o dízimo que vai para a igreja? Então, além de ter esse valor que eu faço às ações sociais, que a gente já chega lá, eu guardo. Mas eu guardo também para você ter uma reserva de emergência. Então, é um dinheiro que eu não gasto. Fica lá. E essa reserva eu fui colocando lá. Fui colocando. Porque quando você toma uma atitude dessa, Sanches, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que vinha, o que estava por vir. E aí foi que, quando nós nos casamos, eu iniciei a carreira de corretor de imóveis. E que não é fácil. Eu sei que muitos colegas que vão ouvir esse nosso bate-papo aqui, eles vão falar, realmente não é. E depois de 5 anos que eu estava na profissão, eu me deparei com o Cresce me notificando, falando, Albi... O que é o Cresce? É o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Isso, fiscaliza vocês. Fiscaliza o trabalho dos corretores. E que eu acho ótimo. E que eu sou relatora do Conselho de Ética do Cresce. E onde a gente analisa os processos de colegas, né? Que fazem coisas que não estão dentro da nossa regra de trabalho, de ética, enfim. E nesse momento, o que aconteceu? O curso que eu havia feito... não tinha validade. 5 anos depois. Você acredita, Sanches? Mas agora eu vou te falar o que... Olha só, por isso que eu falo. De tudo que vem para impactar, você tira uma lição. Uma lição. Aí eu falei, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, você vai ter que fazer o curso de novo. Eu falei, gente, mas eu tô há 5 anos sabendo. Vou ter que ficar mais 9 meses estudando, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Tá bom. Adianta ficar chorando? Adianta ficar bravo? Não adianta. Então, fui lá na CETEPS, que é o curso hoje mais forte de TTI que nós temos. CETEPS é uma empresa que forma corretores. Isso, a CETEPS, ela tem aulas de cursos técnicos, de corretor, de enfermagem, enfim, eles têm bastante cursos bons. E aí, eu fiz o curso novamente. Só que, como eu já sabia muitas coisas, eu comecei a ajudar, eu era uma monitora da professora e fui ajudando, né? Não, sempre aprendendo, né? Sou estagiária, como E aí, o que acontece? Aí, eu finalizei, e aí a diretora me convidou para ministrar aula na CETEPS. Olha que bacana. E para mim foi assim, eu fiquei muito orgulhosa. Falei, puxa vida, que bom, obrigada pela oportunidade. E realmente eu fui. Só que daí eu já fui com uma outra concepção. Porque como eu já sabia como era do lado de cá, eu já fui direcionada e fui ministrando aula e fui performando, enfim. E eu vi que quando você tem conhecimento, isso eu aprendi na Ambev, viu, amigo? E na Ambev eles falavam o seguinte, não adianta você ter conhecimento só para si. Você pode e precisa transbordar esse conhecimento. Não guarda para si. Porque, você veja, muita gente que neste percurso do corporativo, que eram gerentes e, enfim. E eu percebi o seguinte, eles falavam um pouquinho. E o resto a gente tinha que se virar. Mas eles tinham a informação. Só que eles não passavam por medo da gente... Perdeu o cargo. É isso. Você falou tudo. Medo de perder a posição que estava. Então, a gente não estava tratando como líderes. Eles tratavam como gerente. Eles tinham posição de gerentes e não de líder. Então, nesse percurso que eu vinha... É um aprendizado tão bacana, sabe? Eu tive... como fala, eu tenho uma metáfora que eu me sinto como uma lagarta. Todo o meu processo, desde 16 anos, aí entra no casulo. E não sei se você sabe a história da borboleta, mas o que é bacana? Quando você está no casulo,
Às vezes as pessoas olham a borboleta a lagarta, assim, já se transformando em borboleta, tentando sair do casulo. E o que é importante nisso, Sanches? Que quando a borboleta tenta sair, toda a força que ela faz, ela leva a substância para as asas, para fortalecer as asas. Sim. E quando ela sai, aí sim as asas estão fortalecidas e ela está bonita e forte. Uma comparação que eu faço são os pais. Às vezes, os filhos estão saindo do casulo. Só que o que os pais fazem? Ao invés de permitir que eles passem por essa transformação para fortalecer as suas asas, eles vão lá e cortam, achando que estão ajudando os filhos. E, ao mesmo tempo, eles acabam prejudicando. Porque quando ele sai do casulo, ele tem as suas asas fracas, dependente, não consegue se virar sozinho. Sim. Então, a superproteção E hoje eu tenho filhos, então hoje eu sei como é que funciona, né? Tô falando pelos meus, tá? Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para falar sobre a rede Amigos e Negócios. Esse podcast que eu ofereço aí para vocês tem o apoio da rede empresarial Amigos e Negócios. Eu coordeno um grupo de empresários, de um clube de empresários, de homens e mulheres de negócio. A Albi é uma das participantes, uma das empresárias que participa do nosso clube de negócios. E se você quiser saber mais como fazer parte, se você empreende, se você tem garra, se você tem determinação, quer ter mais cliente, quer ter mais conexões, quer conhecer pessoas especiais como a Albi, a nossa entrevistada, e alguns entrevistados que a gente está postando aqui no podcast, tem um QR Code aqui na tela. Manda um WhatsApp para mim ou para minha equipe, ou aqui embaixo eu vou deixar mais informações sobre a rede empresarial Amigos e Negócios, onde você pode conhecer mais pessoas, ter novos clientes, novos parceiros, novos sócios, novos negócios. Tá ok? Albi, cara, que legal essa tua história, né? A história é que nos encanta, para a gente saber o porquê você está hoje, né, coordenando eventos grandes, né, de empreendedorismo, e sabendo um pouco da tua história, a gente está sabendo o que você passou ali, né, para chegar onde você chegou. Legal essa tua história de corretora. Me conta aí, quando você começou a empreender, era fácil, era difícil no mundo? Como é que você utilizava a tua conexão, captação de cliente para vender os imóveis? Logo no começo. Então, no começo, Sanches, até pegando um gancho, o network até que você faz, toda essa rede de contatos, ela é muito importante. Porque é através dela que eu fui me conectando com os meus clientes. Então, por exemplo, eu atendi um cliente, e aí esse cliente, satisfeito, indicava outro cliente, e depois o outro, e assim ia. Então, eu criei uma rede hoje. Praticamente a minha carteira é 95% hoje de indicação. Então, isso é muito bacana porque se você é bem atendido e você indica para alguém, a responsabilidade nossa aumenta muito, porque gera uma expectativa, né? Só que quando você tem um propósito, esse é o meu propósito, é fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu estudei muito, hoje eu sou perita avaliadora, ministrei aula na CETEPS, e eu entendo que não adianta você estar por estar. Você precisa estar e ser e pertencer. Para daí sim você ter um entendimento e falar, puxa, isso brilha os meus olhos? Sim. Cara, como é um corretor? Estar, ser e pertencer na sua atividade diária. Fala aí, traduz. Como que é? Eu vou resumir e para mim tá bem claro isso, porque te falo, quando eu ministrava aula com uma sala de 60, às vezes 80 alunos, eu perguntava, por que você está fazendo o curso? E aí eu me deparei com uma situação, cadê o propósito? Tudo bem, cada um faz da sua vida o que quiser, tá bom? Porém, quando você entra e depois como eu sei o que eu quero e isso faz brilhar os meus olhos, porque eu vejo, eu transformo vidas, né? E aí eu perguntava para as pessoas, então vinha assim as respostas. Ah, professora, é que, poxa, eu aposentei, não tenho nada para fazer, daí eu quero virar corretor. Aí o outro falava assim, ah, professora, olha, tá tão ruim aí fora. E o meu amigo falou que a gente ganha tanto sendo corretor de imóveis. Então, por isso que eu tô aqui fazendo o curso.
Daí, enfim, então você entende qual é o propósito dessas pessoas? Ela quer o dinheiro. Ela não tem um propósito de fazer diferença na vida das Quer pessoas. só o dinheiro, né? Aí que tá. Os honorários, eles são consequência do nosso trabalho. Então, se você não foca o dinheiro e foca na transformação que você pode fazer naquela família. Eu já tive clientes, Sanches, eu trabalho com alto padrão e trabalho com Minha Casa Minha Vida. Então, quando você faz diferença na vida de um cliente que está com restrição, que não sabe nem por onde começar, e você vem para amparar e falar, calma, vai dar certo, tenha paciência, vamos fazer uma reserva, e você orienta esse cliente, quando chega a avaliação dele, melhora o score, tem toda uma série de coisas por trás disso. Você faz tudo isso? Sim. Eu nunca vi um corretor fazer assim. É, sério? É. Você é uma corretora completa, então. Eu posso dizer que eu sou estou em aprendizado. Mas o que acontece? Nesse momento, quando você entrega a chave para o seu cliente, e ele, os filhos, a família, te agradece, sabe? Os honorários, ele não tem preço. Nada paga o que você tem de gratidão, que você sente, a pessoa não precisa falar nada. É num abraço, é num sorriso. Então, isso é o meu propósito, sabe, Sanches? Lógico, você só trabalha porque você gosta? Não, por isso que eu estudo tanto. Porque eu quero me aperfeiçoar, de poder, e eu quero chegar num momento de performance muito bom para que eu possa transbordar para os colegas. Porque eu não tenho isso, eu aprendi na Ambev. Como eu posso transbordar? Você já transborda mas... todos os dias. Então, mas é que eu quero poder ensinar. E para o ano que vem nós vamos ter surpresas, hein? Vou ter curso bacana que eu vou ministrar, mentoria, curso, palestras, porque eu entendo que eu posso fazer diferença na vida dos meus colegas e cada um tem seu espaço. Eles não vão pegar o meu espaço porque o meu conhecimento eu vou passar adiante. Você entende? Sim. É isso. Sim. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar isso na sua vida, você consegue ser um ser humano melhor, Deus te abençoa de uma tal forma, sabe? Ele coloca pessoas boas na sua vida, coloca negócios, coloca oportunidades. E, detalhe, as oportunidades, Sanches, passam a todo momento pela gente. Só que eu já perdi oportunidades porque eu não estava preparada. E isso eu posso te falar assim, eu não tinha, talvez, eu não era forte emocionalmente, eu não tinha tanto reserva financeira como eu me planejei para chegar até aqui, né? Eu aprendi a ser corretora de imóveis com alta performance, que você não é só trabalhar, você precisa ter, lembra aquela questão da reserva? Sim. Reserva para você ter uma emergência. Um exemplo, eu não pago plano de saúde, mas é a Albi. Eu respeito o plano de saúde, eu acho super bom. Pessoas de terceira idade, elas precisam, né, ter. Mas eu e os meus filhos, ainda a gente está com uma saúde boa, tal. Então, precisa levar uma vez por ano? Ok, eu tenho da minha reserva, eu pago, né? E vamos embora. E tá tudo bem. Então, só que você precisa ter isso. Você precisa ter um comprometimento. É uma coisa que as pessoas não têm o hábito de guardar, né? Então, aí eu sugiro para fazer um consórcio, começa a pagar um consórcio, que daí todo mês você tem. Tem N opções de investimentos que você pode fazer uma reserva. E aí... Até porque o corretor, ele não tem um salário fixo, né? E aí ele é obrigado a ter uma reserva, né? Porque ele pode vender um imóvel e ganhar muito dinheiro hoje e ele ficar aí 1, 2, 3, 4 meses, né? Esperando, né? Um novo negócio. Esperando não, buscando fechar um novo contrato. Então, ele precisa ter uma reserva. Aí, né? O ideal, só que o que eu vejo, a maioria das pessoas ficam na corrida dos ratos. Elas têm boleto para pagar, faz uma venda, paga e zera de novo. E os corretores, às vezes, que fazem vendas boas, que entra aí 50 mil, 80 mil, o que eles teriam que fazer? Se planeje para você deixar 6 meses do seu custo fixo guardado, sabe? O outro, reserva. E o outro detalhe que eu já vi corretores pegar esse montante e reinvestir em imóveis. Aplicar aquilo que ele ensina os seus clientes a fazer. Isso também é muito bacana. Só que você tem que chegar nesse nível de você ter uma estudar, reserva. Né? Tem que estudar. Se conectar com profissionais
do mais grupo dos experientes, amigos e negócios, para você se fazer conectar outras... com redes Isso. empresariais, Sim, né, para ele poder aumentar o fluxo de venda, de ter venda. mais comissão e investir também. É porque entra numa esteira, né? Então, vamos supor, se você faz, você já planeja. Por exemplo, para uma venda, eu tenho que atender, no mínimo, 30 clientes para fechamento de uma venda efetiva. Porque, Sério? sério. Então, assim, Então, vamos lá. o funil. Se fosse dizer É que um uma funil. taxa de conversão a cada 30 clientes, uma É venda. uma venda. E Então, você precisa trabalhar. muito. Então, aquela situação que tem corretor que faz o curso achando que porque é fácil e que quer o dinheiro, tem muita coisa por trás. Então, tem corretor que faz contrato e pede um sinal e fica com o sinal para ele, sem antes aprovar o cliente, daí o cliente não aprova, Nossa. e aí ele gastou o dinheiro e vai devolver para o cliente como? Entende? Isso, a pessoa não está preparada. Isso, a pessoa está na corrida dos ratos que a gente está falando. Uhum. Ela vive um momento de escassez que ela não consegue sair. Então, ela fica naquela situação, não, eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar conta. Então, eu volto um pouquinho atrás, que você percebe, se as pessoas tiverem principalmente corretor, e nas minhas aulas eu fazia, olha, vamos ver aqui, quanto que você gasta só no seu profissional? No conselho, do sindicato, com gasolina, tal, faz lá. E para sua família, qual que são os seus custos fixos como profissional e como pessoa? Aí deu lá, não dava menos que 10 mil, tá? Isso assim, a gente secando. E isso não era os alunos, eu falava, o que mais que tem? Tal, 10 mil reais. Então, 10 mil reais para você ter por mês, onde você precisa ter aquele valor, 6 meses... Então, você vê, 60 mil reais. Ele tem que ter guardado para qualquer emergência. Isso, para você não deixar suas contas, seu aluguel, sua parcela da casa, enfim, fora as crianças e tudo mais que tem, que vão acontecer no meio do caminho, né? Então, é isso, é o planejamento. Se você pegar do seu tempo e planejar 80%, os 20% que você vai para execução, a margem de erro sua diminui muito. E você consegue performar mais rápido caso aconteça algum imprevisto. É isso. Legal. Albi, você não faz só isso. Você não é só trabalho. Não. Apesar do trabalho, eu já vi você no final de semana de botina, de calçado, tênis, vindo de um projeto que você falou que estava num bairro. Como é que é? Você você atua numa área social? Me conta sobre isso. Então, Sanches, a questão do transbordar, que eu entendo assim, que eu sou muito abençoada, eu me sinto muito abençoada por Deus, e eu entendo que eu preciso retribuir, mas eu retribuo não por obrigação, eu faço de coração, porque eu entendo que o meu pouco é um muito para muita gente, né? Então, o que eu faço? E eu tenho feito isso em alguns bairros, já tem alguns anos, onde nós começamos a mobilização de amigos, de voluntários, de clientes que me apoiam. E assim, por enquanto, eu venho fazendo as ações pontuais. Dia das Crianças, Páscoa, Natal. Então, são pontuais. E de um tempo para cá, eu entendi que eu posso mais. E como que começou essa história? Eu era sempre assim, Sancho, você tá com roupa aí que você não usa? Tenho, tá daqui e tal. E aí eu arrecadava, tinha 2 sacos de roupa. Daí eu falava assim, gente, pra onde que eu vou levar essa roupa agora? Eu sei que tem que dar, mas eu dou pra quem? Olha como que começou. E aí eu levava lá no Centro Espírita, na igreja e tal, e o pessoal começou. E um dia eu levei 5 sacos de roupa. Roupa, sapato, de criança, de adulto. E eu me sentia assim, maravilhada. Falei, gente... Nossa, tô super feliz. Cheguei lá, entreguei, aí a pessoa falou, nossa, a gente vai fazer um bazar, vai ser super bom. Quando eu entrei no carro, Sanches, eu senti Deus falando assim, Albi, você acha mesmo que você tá fazendo muito, trazendo roupa aqui? Sanches do céu, aí eu falei, caramba. E eu falei, mas senhor, como que eu vou ajudar? Como que eu vou fazer? Me explica, me mostra. No outro dia, cai no meu celular, num grupo da faculdade, do ECC, né, Encontro de Casais com Cristo, que a gente fez lá na Sagrado Coração. E aí vem lá um casal, lá do Parque dos Sabiás, que sempre ajuda, apoia a criança e tal. E aí fui lá. E a partir daí começou. Então, todo o meu direcionamento de energia, de propósito, eu fui direcionando para lá.
E nós chegamos a atender no Natal 400 crianças, Sanches. Então, isso foi muito legal. Eles têm lá um grupo de futebol de crianças que eles tiram da rua, fazem e tal. E uma vez eu falei, gente, vamos fazer a doação, porque as crianças jogavam descalças. E aí eu pedi para aí ele falou, Albi, eu vou comprar uma chuteira, não vou te dar a minha usada, quero uma nova, vou dar uma nova. Aí foi dando. Resumindo, nós arrecadamos 40 chuteiras novas. Caramba. 2 coletes para 2 times. Nossa, foi incrível. Então, aí assim, a loja que entendeu o nosso propósito já fazia um desconto para quem ia lá. Então, a gente direcionou as vendas todas para ele ajudou a gente ajudou eles, assim. Então, foi muito bacana. Então, eu entendi. E outra, eu não chego lá, Sanches, e só faço ação. Eu chego antes, eu limpo, eu organizo, eu faço como se fosse para os meus filhos, entende? Não é porque lá é humilde, porque daí faz de qualquer jeito, ou não, a gente vai fazer bonitinho, do jeito que tem que ser, para que as pessoas sintam-se, assim, importantes naquele momento, que foi feito realmente para elas. Só que eu tive um outro chamado, Deus falou assim, Albi, não dê mais o peixe, você tem que ensinar a pescar. Isso foi agora, tá? Isso foi agora, começo de mês. E eu falei, caramba, eu já tava com 2 ações do Natal pronta, porque a gente ia arrecadar brinquedos e tal. Então, suspendi os brinquedos. E nós, agora sábado, dia 16, nós vamos fazer uma ação lá no Jardim Aeroporto, onde nós vamos fazer as oficinas. Oficina de pipa, nós vamos ensinar as crianças a fazerem pipa. E os e origami. Porque com os origamis nós vamos decorar a árvore de Natal e depois nós vamos sortear dentre aquelas 120 crianças para a criança levar para casa dela. A árvore feita por elas. E adivinha, os 2 monitores são 2 crianças, que eram crianças, agora são jovens, têm 16 anos cada um, e são lá do CRAS. E eles que vão monitorar, vão ser os monitores que vão ensinar as crianças a darem. Nós fechamos uma parceria com a Embeleze, onde nós também vamos ter os alunos lá da minha parceira Claudeli também, que vai estar lá, e vamos cortar os cabelos das crianças e dos pais e de quem estiver lá, vai ser cortado o cabelinho para no Natal estarem bem bonitos, alinhadinhos. Que legal. Então, mudei um pouquinho a proposta, vai ter o lanche e tal, a gente vai fazer um mini panetone, já mandamos fazer. Eu poderia muito bem ir no mercado e comprar, só que eu falei, não, eu quero valorizar aquela mãezinha que já faz para vender, aí nós vamos comprar dela. Então, foi ela que então, fez. você vai estar fomentando a economia local. Vamos assim, nós queremos motivar essas pequenas empresárias, essas pequenas, assim, as pessoas que fazem para o sustento, mas que elas sejam motivadas, né? Para que a gente faça exatamente a questão local, para a gente motivar eles também. E então, que eles estejam lá. Está ensinando eles O empreendedorismo. Isso. Criatividade. Isso. Fomentando a economia local, porque comprando das próprias pessoas da própria região. Da própria região. Eu acho isso muito importante. Muito legal isso que você faz, hein, Albi? Pô, que legal. E, Albi, a gente está chegando aqui nos finalmente. Baseado na tua história, na sua vivência, o que você tem de mensagem para quem quer empreender, quer ser ou se espelhar no trabalho que você desenvolve? Que mensagem, que conselho você deixaria aí? Não só para corretor, mas qualquer tipo de empreendedor que quer empreender e quer vencer na vida. Sanches, eu deixo a minha mensagem o seguinte, que você precisa entender com você o que você gosta de fazer. Porque muitas pessoas falam assim, mas Albi, por que você não advoga? Advogado, o status é muito melhor do que ser corretor, certo? Não sei, depende. Não, mas é isso que eu tô te falando. Depende. Assim, você olhando, Então, mas o que me faz feliz? É a minha profissão. Então, vamos supor que a pessoa fale assim, puxa vida, mas eu queria tanto, sei lá, fazer brigadeiro. Esqueça o mundo. Tipo assim, você gosta de fazer brigadeiro? Então, se especialize. Seja a melhor pessoa que você possa ser, estude, aperfeiçoe-se, vá atrás de cursos para você ser o melhor brigadeiro seu. Não que você seja melhor do que a Maria, mas que você seja melhor que você possa ser naquilo que você gosta de fazer. Porque se você ama o que faz, não é um peso o trabalho, vai ser um prazer. E para finalizar, eu quero deixar assim uma mensagem que ninguém
muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Então, se você quer ser melhor, você não vai mudar o seu marido, a sua esposa, mas se você se autoconhecer e se você mudar as suas atitudes, ao seu redor, você vai conseguir ter as mudanças. Assim, aos poucos você vai vendo mudanças, mas primeiro tem que sair da gente. É isso, Legal. meu amigo. E convido, lógico, né, todos vocês que estão nos assistindo, a virem a ser parceiros da rede de amigos e negócios. É uma rede maravilhosa. Me conectei com muitas pessoas, fiz novas amizades, fiz negócios, e isso é muito bacana. Então, não fiquem com, ai, nossa, eu não vou entrar. Sabe, vá, participe. É só assim que você vai performar, que você vai melhorar na sua vida. Tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. Não dá para brincar com empreendedorismo, né? Você tem Não, que ter atitude. fácil nada é, viu, Sanches? Nem um bolo que você vai fazer para seus filhos, se você não tiver um planejamento de ver o que você vai ter. Tem gás? Tem ovo? Tem leite? Se você não fizer um planejamento, você não vai conseguir concluir. Minha última pergunta aqui Claro. para você. Se daqui muitos anos, bem muitos anos, a gente não estiver mais aqui, que mensagem que você queria deixar para os seus tataranetos, pessoas que talvez nunca iam te conhecer em vida, que mensagem você gostaria de deixar para elas daqui muitos anos, no futuro? Então, eu chamo isso de legado, né? E legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Eu aprendi isso também. Então, eu vejo assim, que o exemplo arrasta. Então, é aí que nós temos que trabalhar. Que as pessoas busquem ser felizes, que elas não esperem assim, não, eu estou atrás da felicidade, eu vou ser feliz. A felicidade é esse momento que nós estamos agora. Sim. É um momento de felicidade. Para mim, é um momento de felicidade. Carpe poder diem, viva seu momento, né? Né? É. Então, se permita. Às vezes a gente fica com muita coisa. O que as pessoas vão pensar de mim? Gente, cada um pense o que quiser. Viva a sua vida, seja feliz naquilo que você tem. Mas lembre-se, busque o seu propósito. Então, propósito e felicidade, eles têm que andar juntos. Aí, gente, não tem o que te segura. O céu é o limite. Uau! É isso. Essa é a Albi, que eu te falei. Essa é uma corretora diferenciada, empresária. E se você gostou desse podcast, curte aqui, comenta aqui. Eu vou deixar os contatos da Albi, se você quiser conversar com ela também, mandar uma mensagem para ela. E se você quiser compartilhar este podcast para alguém que você acha que é importante entender um pouco da história de empreendedorismo e compartilhar outros que estão aqui nesse canal. Desejo para você bons amigos e bons negócios e até o próximo podcast.